Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliana, artesã das Feltristas, e esse é o terceiro episódio do nosso podcast As Feltristas. Hoje, a nossa conversa é sobre este momento que nós começamos a entender o artesanato em feltro como nosso trabalho e não mais só como um hobby, um passatempo, algo que a gente estava fazendo para distrair ou para presentear as pessoas que nós gostávamos. Mas esse momento que a gente percebeu o artesanato em feltro como o nosso trabalho, as feltristas como a nossa marca. Então, como eu já falei nos episódios anteriores para vocês, de início eu fui produzindo de uma forma bem improvisada e bem intuitiva. Mas quando foi aumentando ali o número de encomendas, quando as encomendas foram aparecendo cada vez mais, veio essa necessidade inicial de estudar, buscar técnicas para melhorar ali a minha produção. Então, inicialmente veio essa necessidade de desenvolver as peças de uma forma melhor. Então, eu comecei ali a investir em apostilas, a fazer cursos para melhorar a minha técnica, para melhorar a minha produção das peças. Com o tempo, eu fui entendendo ali também no desenvolvimento dos cursos, no desenvolvimento das novas peças, com o uso ali das minhas redes sociais, eu fui percebendo que havia uma necessidade, além de desenvolver as peças melhor, além de aprender novas técnicas, além de aprender ali o fazer, a produção. Então eu comecei a perceber que eu precisava buscar estudo em outras áreas, que muitas vezes na nossa rotina ali de produção, a gente acaba deixando de lado esses outros ladinhos ali do nosso negócio, que é estudar sobre precificação. Então veio essa minha necessidade de estudar sobre precificação, porque durante algumas produções que eu ia ali fazendo das encomendas, eu comecei a sentir um pouco aquela tristezinha, aquela frustração de perceber que aquele valor que eu havia cobrado ali no momento da negociação com a cliente não era tão compatível com toda a dedicação, com todo o trabalho que eu estava tendo ali na produção. Então, eu sempre fui muito encantada pelos detalhes, pelas miudezas ali do meu trabalho, da minha produção, e eu percebia que ali durante a produção que eu não havia precificado de forma correta. Então, vinha aquela frustração de você perceber que não havia ali calculado cada aspecto do seu trabalho, cada aspecto que envolve a sua produção, que não é só o material, que não é só as suas ferramentas, mas também a sua hora de trabalho, também a sua mão de obra ali. E aí foi percebendo isso que eu fui em busca de outro campo de estudo, que era estudar sobre precificação. Então, comecei a estudar sobre precificação, estou sempre estudando sobre isso, estou sempre parando para fazer um novo estudo a cada novo produto que eu começo a trabalhar, a cada nova peça que eu estou desenvolvendo, eu volto ali a me concentrar, a sentar, a fazer uma pausa para poder estudar sobre a precificação. Isso também veio de um momento que eu comecei a tentar ser mais produtiva, fazer peças mais simples para tentar ser mais produtiva e conseguir cobrar um valor menor. Dentro dessa produção, eu comecei a perceber que eu não ficava tão feliz, eu não ficava tão contente com o resultado, já que eu sou tão encantada pelos detalhes, pelas pequenas coisas ali de cada peça. E aí, mais uma vez, eu sentei e comecei a estudar qual era a melhor forma. Se eu percebi que não estava sendo vantajoso eu tentar fazer uma peça mais simples, ser mais produtiva, cobrar um valor abaixo, então eu comecei de novo a estudar e a entender que o que eu precisava fazer ali era precificar de forma correta cada coisa que eu colocava, cada detalhe que eu empregava ali na minha produção. E a entender que não é retirar toda essa riqueza de detalhes que eu gosto, não é retirar um aspecto do meu trabalho, mas sim saber precificar ali, saber colocar ele na hora de fazer o cálculo da minha peça, na hora de repassar o orçamento para a cliente. Então, esse momento também é um momento que eu estou sempre revisitando, é um aspecto que eu estou sempre estudando, que é sobre precificação. Além disso,
Além dessa questão da precificação, também eu comecei a perceber que eu precisava me dedicar e precisava me empenhar na questão da divulgação do meu trabalho, na questão da presença do meu trabalho no meu local principal de visibilidade ali, de distribuição, né, do meu trabalho, que era Instagram. Então eu comecei a também buscar informações, comecei a estudar para entender como trabalhar com o Instagram de uma forma que fosse saudável para mim, mas que também fosse produtiva, que eu conseguisse levar o meu trabalho para mais pessoas, que eu conseguisse contar a história do meu trabalho para outras pessoas. Então, eu comecei inicialmente deixar um pouquinho o meu Instagram pessoal de lado e a me dedicar mais ao meu Instagram profissional, porque muitas vezes a gente fica muitas e muitas horas ali na rede social, só que a gente está mais acompanhando outros perfis, meio que passando o tempo do que realmente focado ali, dedicado a mostrar o nosso trabalho, a fazer o nosso trabalho acontecer, vamos dizer assim. E aí eu comecei inicialmente a deixar meu Instagram pessoal de lado, comecei a estudar como eu poderia usar de forma profissional o meu perfil e a me dedicar a ele. E aí veio essa busca por melhorar as minhas fotos. Fiz um curso, dentro do curso que eu já estava fazendo ali para melhorar as técnicas do artesanato, tinha também curso de fotografia de artesanato, não especificamente para o feltro, mas ali eu fui estudar, fui percebendo alguns detalhezinhos, como limpar a câmera do celular, coisas bem simples, melhores horários para aproveitar a luz solar, os melhores ângulos ali para registrar a sua peça. E aí eu fui pegando essas pequenas informações, fui reunindo todas elas e ali começando a aplicar ao meu trabalho. Comecei a entender que eu poderia criar uma legenda mais interessante ali, eu poderia usar aquele espaço da legenda para contar histórias do meu trabalho, não só ali para fazer uma descrição dura, uma descrição sem nenhum sentimento do meu trabalho. Eu comecei a perceber que valia a pena eu contar histórias ali, que valia a pena eu descrever o meu trabalho de uma forma mais afetuosa, mais carinhosa, e eu tenho me exercitado, tenho me dedicado a fazer isso. Então, dessa forma eu estou me dedicando a divulgar o meu trabalho de uma forma mais verdadeira, mais específica. Também fui em busca de entender como mostrar qual é a cara da minha marca, qual é o jeito da minha marca. Então, comecei a estudar cada pequeno detalhe, como escolher a cor ali, como eu vou usando as cores para ajudar a comunicar a minha marca, como eu vou usando as músicas, como eu vou usando os recursos que tem ali no Instagram para poder comunicar a identidade da nossa marca, como eu comunico cada pequeno aspecto. E isso eu sempre fui acompanhando pessoas que falam sobre empreendedorismo, algumas pessoas que são donas de grandes marcas, que falam das suas marcas, que falam como desenvolver as suas marcas de outros setores. Eu sempre acompanhei pessoas que decoram festas, algumas pessoas que trabalham com moda, que têm marcas ali de moda, e eu fui percebendo as coisas que elas iam falando e eu ia tentando ali colocar na prática dentro do meu trabalho, o que era possível ali eu ia colocando, praticando, ia colocando ali no dia a dia, o que eu conseguia fazer, eu ia tornando possível. Então, eu estava e sempre estou observando o que as pessoas estão fazendo, né? O que essas grandes marcas, o que essas pessoas que têm marcas estão fazendo, a forma como elas falam das suas marcas, a forma como elas estão ali expondo o seu trabalho, e eu vou tentando ali coletar informações, reunindo um banquinho de dados para poder colocar também em prática no meu trabalho. Às vezes eu vou observando pequenas coisas e eu vou vendo que faz sentido. Um exemplo que eu sempre gosto de contar é que os stories eu
vi que quando, né, aparece os stories, tem todo aquele boom ali, que a gente ainda pode conversar mais depois, especificamente sobre rede social, mas quando começou ali os stories, e aí todo mundo fala, e ainda hoje as pessoas gostam muito de dizer, tem que aparecer, tem que mostrar o seu rosto nos stories, e eu não me sinto, até agora ainda não me sinto confortável, mas eu comecei a perceber, para mostrar o meu rosto, né, mas eu comecei a perceber que eu gostava muito de acompanhar algumas pessoas, né, que trabalham com fotografia, que trabalham com decoração de festa, que trabalham com umas marcas específicas assim, e eu percebia que elas gostavam muito de contar ali o que elas estavam fazendo, o resultado ali de algo que elas estavam preparando, um cenário que elas estavam montando, e aí eu comecei a perceber que isso também era possível ser feito dentro do meu trabalho. Então eu posso contar ali para as pessoas, para quem está me acompanhando, para quem está interagindo comigo, quais peças eu estou produzindo, como eu estou produzindo, o que eu estou fazendo agora, qual peça eu finalizei, como eu estou montando o cenário ali para fotografar as minhas peças, e isso vai me ajudando a contar ali a riqueza do meu trabalho, vai me ajudando a contar como o meu trabalho ele é realizado, toda a dedicação, vou deixando claro ali toda a dedicação que eu tenho com o meu trabalho. E isso eu fui entendendo tudo isso estudando, observando outras pessoas. Eu também sempre gostei de olhar o que as pessoas que eu tenho como referência, que são inspirações para mim, o que elas fazem, como elas comunicam o trabalho delas, não para eu tentar copiar o que elas fazem, mas para que eu use como referência, para que eu reúna todas essas informações que eu consigo perceber ali no que elas fazem e consiga trazer para mim, do meu modo, do meu jeito ali para o Aceu Tristes, e assim a gente consiga construir a nossa imagem, consiga contar a nossa história. E quando eu falo contar história, é porque eu sempre fui encantada por histórias, eu sempre gostei de acompanhar pessoas falando sobre a criação das suas marcas. Teve um período que eu adorava ficar vendo entrevistas de pessoas como o criador da Cacau Show, por exemplo. E aí eu ficava ali vendo todas as entrevistas que eu encontrava dele no YouTube, eu ficava vendo ele contando todas as vezes que ele contava a mesma história, mas sempre tinham vários detalhes ali interessantes pra gente ouvir, e eu ia entendendo que contar a nossa história faz todo sentido. O próprio Instagram pede para que a gente conte as nossas histórias, e eu fui entendendo também isso, que contar a história do nosso trabalho, contar como o nosso trabalho é feito, ajuda a valorizar, ajuda a passar para o cliente toda a riqueza do nosso trabalho. E isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, ajuda a divulgar nosso trabalho de uma forma orgânica e de uma forma bem sincera. A gente não está ali tentando a todo custo vender o nosso produto. Então, respondendo até uma perguntinha que me deixaram lá no Instagram sobre onde achar conteúdos para estudar, principalmente sobre isso, sobre divulgação, sobre a venda dos nossos produtos, eu diria que primeiro a gente vai passeando por todos esses universos que fora do artesanato mesmo, vai vendo como outras empresas, como outras marcas trabalham, vai ali coletando informações, vai reunindo, vai criando um banco de dados que a gente consiga colocar em prática na nossa marca. Tem também muito conteúdo gratuito que a gente consegue tirar muita informação bacana, consegue adquirir muito conhecimento, tanto tem no YouTube, a gente coloca ali no YouTube ideias sobre marketing, ideias sobre divulgação, ideias sobre venda, ideias sobre precificação, e a gente já vai conseguir muita informação bacana, que a gente vai conseguir reunir e trazer isso de uma forma muito valiosa para o nosso trabalho. Já falei anteriormente também sobre os cursos gratuitos que tem no Sebrae, que são riquíssimos para a gente estruturar o nosso negócio. Tem também um curso do Google, que eu já até indiquei para algumas meninas. É só colocar lá na loja do Google um aplicativo que chama Primer, e aí você baixa e ali tem várias liçõezinhas que vai te ajudar, desde estratégia de divulgação, estratégia de venda, de atendimento ao cliente, de pós-venda, tudo isso de uma forma bem didática, bem simples, e que eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você.
E além disso, tem os cursos pagos. Hoje, dentro do próprio artesanato, tem muitas meninas oferecendo cursos sobre fotografia, sobre venda, sobre rede social. E você pode ver ali qual desses cursos mais se aproxima do seu estilo, mais se aproxima da identidade do seu trabalho, e você vai investindo nesse curso. E lembrando que investir no curso e realmente estudar direitinho, seguir ali tudo, fazer a leitura, ouvir todas as informações que tem ali no curso e tentar colocar em prática ali, dosando, né, de acordo ali com a sua realidade, colocar em prática o que está sendo ensinado nesses cursos. Só diria vamos ter cuidado com os cursos que vendem fórmulas mágicas, tá bom? Tirando esses cursos que vendem fórmulas mágicas, que dizem que a gente vai conseguir chegar de 1 ao 100 em 1 hora, a gente pode fugir um pouquinho desses cursos, mas tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo que a gente pode investir o nosso dinheiro, o nosso tempo, como também tem muito conteúdo gratuito que vai ajudar a gente a organizar muito melhor esses aspectos do nosso trabalho. Então, eu acho que era isso. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço bem grande. Deixem as dúvidas de vocês, as curiosidades, os comentários lá, e também as ideias que vocês gostariam que a gente trouxesse, as conversas que a gente pode trazer para cá, lá no direct do Instagram, As Feltristas. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço bem grande. Cuidem-se com muito carinho. Abraço.